Paz do Senhor Jesus, o irmão já está aqui, Paz do Senhor, irmão João, Paz do Senhor. E ele é o nosso entrevistado de hoje. Irmão João, nos fala como foi sua convenção? Minha conversão, assim, eu sempre tive o desejo de me converter. Visitava algumas igrejas, visitei bastante igrejas, mas não queria ter aquele compromisso. Até que numa noite de 97, alguns amigos assim, entre aspas, né, me convidaram para ir para uma praia e tudo. Mas o meu desejo de conhecer a Cristo foi maior. Então eu fui para a igreja ali e bateu aquele forte desejo. Só que foi uma guerra travada, né? Eu queria me converter, irmão Francisco, ao passo que o desejo em relação às coisas da sociedade, as vaidades, estavam tentando guerrear. Mas aí eu fui à frente e levantei minhas mãos e confessei. E depois houve um trabalhar de Deus, não foi me converti e fui preparado para servir a Deus. Foi uma questão de tempo também, pois eu conheci o Kung Fu, a arte marcial, e elas eram tudo em minha vida. Mas o Senhor, com o tempo, à medida que eu fui dando espaço em meu coração, o Espírito Santo de Deus, que é o agente preparado para nos converter, me ajudou bastante, de modo que hoje eu pude ver que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a transformação foi gradativamente, mas o Espírito de Deus encontrou espaço em minha vida e assim eu pude conhecê-lo e ele pôde me libertar. Não que você não possa praticar uma arte marcial, mas nada em nossa vida deve tomar o primeiro lugar de Deus em nosso coração, que Ele quer não apenas o coração, como alguns dizem, mas que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, servindo a esse Deus tão maravilhoso, irmão Francisco. Irmão, como foi sua chamada ao diaconato? Essa parte do diaconato, quem serve a Deus na diaconia da igreja quer dizer o garçom. Ele serve a igreja nas mais diversas funções, não é? Ele é o garçom da igreja. Então, em nosso Ministério Assembleia de Deus e em outros também, há os passos, ou seja, assim, ele vai ele é auxiliar de trabalho, ele passa a posteriormente ser um diácono. Então foi promessa de Deus na minha vida, e já que eu servi a Deus na obra missionária, ou seja, viajando, conhecendo bastantes lugares, e aqui na Assembleia de Deus, em Baraúna, na gestão do pastor Guilherme, indicado pelo pastor Antônio, eu cheguei a ser consagrado, não é? A diaconia da igreja. Diácono é aquele que serve. Tanto o pastor, ele não deixa de ser diácono, e os outros ministérios, e as outras partes também, não é? O evangelista, ele é um diácono porque ele tem que estar servindo a água na Santa Ceia, orientando em relação a sentar os visitantes nos seus devidos lugares, não é? Alguns desacertos, água, para servir a igreja. Então, Deus me deu essa oportunidade de chegar ao diaconato pela misericórdia de Deus, né? Irmão, por que é importante as pessoas aceitarem Jesus? Por que é importante as pessoas aceitarem Jesus como suficiente Salvador? Converter-se, porque hoje você pergunta, você quer aceitar Jesus? E as pessoas, não, eu já aceitei há muito tempo, mas não é exatamente isso. A conversão vai bem mais além do que simplesmente falar que tem Jesus no coração. Qualquer pessoa que seja, você pergunta, você tem Deus no coração? Tem. Você aceita Jesus? Eu já aceitei há muito tempo. Como que fosse isso o suficiente? A razão de o homem precisar converter-se a Jesus, irmão Francisco, consiste no seguinte fato, não é? O homem é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados, ou seja, destituídos da glória de Deus. Ele precisa confessar a Jesus para que os seus pecados sejam devidamente perdoados. Jesus morreu na cruz do Calvário e Deus o enviou para redimir os pecados de toda a humanidade. Quer dizer, o homem não é salvo por obras, o homem não é salvo por sua bondade, por seus méritos. O homem é salvo quando confessa a Cristo, irmão Francisco, como o único e suficiente Salvador. O único Salvador, porque só existe Ele, pelo menos é o que a palavra de Deus
nos garante, nós cremos na palavra como regra de fé e prática. E Senhor, Ele deve ser não apenas Salvador, mas também Senhor das nossas vidas. Vai entrar em questão o seguinte ponto: eu já tenho minha religião. Não é o fato de você ter sua religião. Você tem que confessar a Cristo, porque a religião, muitos têm religião, mas não têm a certeza da sua salvação. Então vai entrar em questão aí a condição, irmão Francisco, da salvação do homem. Quando ele recebe a Cristo, automaticamente ele tem uma eternidade preparada para estar diante de Deus. Muitos partem deste mundo sem a salvação e deixar todo o seu formalismo, todas suas concepções para render-se unicamente a Jesus. Ou seja, ele passa a ser um crente salvo em Cristo Jesus e não mais condenado para uma eternidade sem Deus. Então ele precisa se converter para ter os seus pecados perdoados, ter a certeza de salvação e desfrutar das bênçãos de Deus em vida. Aqui também, irmão Francisco. Irmão, qual é o plano de Jesus para a vida do homem? O plano maior, a Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, resume toda a Bíblia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a salvação. Plano onde a Bíblia mostra para as pessoas do Antigo ao Novo Testamento, gira em torno do plano de salvação, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que é já a consumação das coisas que antigamente era apenas sombra, mostra que o plano de Deus para a humanidade, não apenas na razão de um grupo separado, por os israelitas, é só aquela nação, absolutamente. O plano de Deus para a humanidade é a salvação, mas a salvação apenas em Cristo Jesus, porque é assim que nós cremos e é assim que a palavra de Deus nos ensina, irmão Francisco. Irmão, deixa uma saudação para os preciosos que estão inscritos no canal. A minha oração e minhas considerações também, a minha palavra, é que venhamos buscar a Deus nesses últimos tempos. A nossa mente tem um poder destrutivo, um poder construtivo. E muitos hoje em dia, lamentavelmente, têm se esfriado com essa tecnologia, os meios de comunicação